Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje, um dia bem agitado, um dia bem corrido, né? Estamos em período de eleição, segundo turno. Todo o nosso Brasil está nessa situação. E eu faço aqui para você já um apelo e uma pergunta. Você já orou para a nossa nação? Você já orou pelos candidatos que estão aí à frente de uma presidência? Você já fez a Deus o seu voto na sua relação com Ele, pedindo para que Deus direcione quem quer que seja que venha assumir? Eu queria ler com vocês aqui um texto que se encontra no livro Obreiros Evangélicos. E o texto diz assim: todo indivíduo exerce uma influência na sociedade, em nossa terra favorecida. Todo eleitor, ele tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? Podemos apelar para os amigos da temperança, a fim de que eles promovam a união para o conflito e para procurar impedir a onda do mal que está desmoralizando o mundo. Mas de que valem todos os nossos esforços enquanto os negociantes de bebidas alcoólicas forem apoiados por lei? Deverá a maldição da intemperança permanecer para sempre como uma mancha sobre nossa terra? Obreiros Evangélicos, página 387. Eu vou dar esse texto aqui na descrição embaixo para vocês terem noção. É um texto, irmãos, que foi escrito há muito tempo atrás e nos dá uma ênfase, né, em relação a nós nos posicionarmos em relação a isso. Exerça seu ato de cidadão e que Deus guie a sua mente e seu coração. Olha, o assunto de hoje que iremos tratar é desde a fundação do mundo, tá? Esse texto, irmãos, aqui é interessante porque Apocalipse 13, verso 8, Atos 2, 23 e 1 Pedro 1, 19 e 20 faz menção à vinda de Cristo ou à sua morte antes da fundação do mundo. Sobre Apocalipse 13 e o verso 8, olha que comentário interessante que eu encontrei aqui no livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 33. Diz assim, ó: o plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Foi, contudo, uma luta, mesmo para o Rei do Universo entregar seu Filho para morrer pela raça culposa. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Sabe, irmãos, nós falamos isso ontem, que a vinda de Cristo aqui foi com o propósito de morrer mesmo. Cristo não veio aqui para nenhuma outra causa senão essa. Claro que ele veio para ensinar, ele veio para corrigir, ele veio para nos dar bom exemplo, bom testemunho, mas acima de tudo o seu final seria de fato a morte. E ele veio para este propósito. Interessante, é bom ressaltarmos que na divindade, irmãos, o plano da salvação ele foi elaborado antes da criação até de tudo. Tá? Antes da criação do mundo, antes da criação de Adão e Eva. E aí você pergunta, como assim ele foi morto antes? Deus, quando faz menção à sua ação, ele faz como se as coisas tivessem de fato acontecido. Lembre-se de João capítulo 5 e o verso 25, quando o próprio Jesus fala assim: eis que vem a hora e já chegou, em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Aí ele fala, os que tiverem feito o bem para a instrução da vida, e os que tiverem feito o mal. Ora, aquilo não aconteceu de imediato. É tanto que a confirmação completa desse ato de Cristo será feita em sua volta. Mas a questão de que ele fala é a garantia de que isso vai acontecer. Eu particularmente entendo que Cristo está aqui enfatizando que a obra dele, embora tenha sido feita ou que tenha sido elaborada, planejada antes da fundação do mundo, ele é contado como um ato realizado, uma vez que é Cristo que falou. E tudo aquilo que Cristo fala, ele executa. E aqui nesse aspecto, o comentarista da lição chega a dizer assim, ó: nessa passagem, a ideia crucial de que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, obviamente, devemos entender isso em sentido simbólico. Aí ele faz uma menção ao texto do Apocalipse e diz assim: o que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz seria central para ele. O que é que eu entendo disso aqui, irmãos? Eu vou te falar uma coisa aqui da minha forma de entender esse termo. Na divindade sempre existiam Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, os títulos que eles tiveram, eles foram assumidos após a criação do ser humano. Por que eu creio dessa forma? Em sua divindade, em sua natureza, todos os três seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, embora o que eu estou falando aqui pode ser complicado para alguns, eu vou falar daquele que eu entendo. Deus, o Pai, assumiu o título
para que, através disso, em sua elaboração de planejamento para a salvação do ser humano, Cristo chegou a se oferecer. Eu me oferecerei, caso o ser humano venha pecar, eu darei minha vida por ele, ou seja, eu serei o resgate dele. E o Pai, então, chegou a descrever como: eu assumirei um título que irei enviar você como meu filho. E o Espírito Santo, então, assume um título de Consolador, Confortador, quando agora ele fala assim: e eu irei à terra convencer a obra que Cristo vai realizar, manifestar, e aquilo que o Pai, na verdade, também, fazendo parte do plano, em conjunção com todos os dois seres da divindade, planejou e trabalham juntos. Embora com funções diferentes, eles são com um propósito único. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo. E ele chega a descrever, né? Aquele que o meu Pai ordenou, aquele que eu enviarei da parte de meu Pai. Então, assim, Cristo enfatiza a vinda do Espírito Santo como um substituto, como a promessa do Pai. O livro de Joel fala sobre isso, o livro de Atos fala sobre isso, capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 16 de João, há ênfase em relação a isso. Então, assim, o Espírito Santo hoje, embora o assunto aqui não seja esse, ele veio nos dar não só uma presença da divindade em nosso coração, mas veio nos fazer convencer do sacrifício que Cristo realizou na cruz antes da fundação do mundo. Eu entendo, irmãos, aqui que Cristo, o que ele realizou, nós só o aceitamos porque o Espírito Santo conscientiza-nos desse tão salvífico ato, o ato de ter sido morto. Então, assim, a expressão que ele foi morto desde a fundação do mundo, eu entendo particularmente como um ato crucial, um ato, como a lição fala, central, mas um ato realizado, mesmo que não no momento exato, mas no momento futuro. Lembre-se que quando o livro de Gálatas fala assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, assim, no momento exato, no tempo certo, Cristo veio. E hoje nós entendemos que, embora Cristo não tenha vindo ainda a essa terra pela segunda vez, nós temos a convicção de que em Cristo nós teremos nossos mortos de volta à vida. Lembre-se quando Deus fala quando Deus se manifesta, fala assim: ó, eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Senhor dos vivos e não de mortos. Aí você para e pensa: como assim? De vivos e não de mortos? Uma vez que Abraão, Isaac e Jacó estão na sepultura. E por que eles são intitulados como vivos e não mortos? Porque em Cristo eles estão guardados para o momento da redenção, onde Cristo trará de volta as suas vidas. Então, se ele descreve que ele não é Deus de mortos, mas de vivos, ele descreve, na verdade, que as coisas, embora sejam ocultas a nossos olhos, elas se tornam patentes diante de Deus. Deus só, na verdade, espera o momento de chegar, mas ele vai realizar a sua obra. E aqui é a mesma coisa com o plano da redenção. Cristo sabia que ele iria morrer e o plano foi feito antes da fundação do mundo. Eu queria ler com vocês, irmãos, aqui mais dois textos, que é interessante, que Ellen White faz menção a esse episódio, aqui o seguinte verso: olha, Testemunho para Ministros, volume 2, diz assim, Testemunho para Ministros, página 264, diz assim, ó: a redenção faz parte da natureza divina, é prerrogativa de Deus ter de reconstruir, não de destruir. O Filho de Deus foi dado para morrer antes da fundação do mundo. E um outro texto, em um outro livro, uma meditação chamada Nos Lugares Celestiais, ela diz assim: Deus é caridade, Deus é vida, é prerrogativa de Deus redimir, reconstruir e restaurar. Antes da fundação do mundo, o Filho de Deus foi dado para morrer, e a redenção é o mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Isso é um comentário também baseado em Romanos capítulo 16 e o verso 25. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro para você a expressão desde a fundação do mundo, com esses exemplos que eu citei, tanto do Evangelho de João, quanto quando Deus manifesta que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é Deus de vivos e não de mortos. E eu vou colocar esse texto para vocês também aqui embaixo, para que você possa entender e acompanhar o estudo, tá bom? Louvado seja Deus, porque ele é o nosso Deus. E nós, embora hoje estejamos vivos, mas somos propensos à morte, em Cristo teremos de volta a nossa vida e com certeza nele estaremos com o seu plano, uma vez elaborado e em sua volta confirmado, manifesto, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você neste dia, lhe guarde, lhe conceda uma boa semana e que você possa estar sempre sob a guarda dos anjos do Senhor, mas acima de tudo, sob a guia da santa e boa palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pela esperança que o Senhor nos concede.
Nos dá, ó Deus, as tuas bênçãos para este dia, nos ajuda a entender melhor sobre a tua palavra e nos dá a iluminação do teu santo e bom Espírito. Perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Por favor, irmãos, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a podermos crescer nesse ministério e que Deus, portanto, nos use para levarmos avante essa obra evangelística de transmitir a sua mensagem para um mundo que ainda desconhece da profundidade do amor e, em alguns casos, da palavra de Deus. Um ótimo dia e um ótimo estudo. Até logo.